gente! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast das bailarinas do fim do mundo. Eu sou a Bia. E eu sou a Flávia. E hoje a gente tá aqui com duas pessoas na nossa mesa. A mesa tá cheia, hein, Flavinha? A mesa tá do jeito que a gente gosta, Bia. E a gente tá com duas pessoas que a gente tem um convívio, assim, semanal, quase que diário, né? Então, uma é mais leve e a outra é mais pesadona. Às vezes a gente pega um pouquinho no pé, né? A gente pega no pé das duas, mas tem uma que a gente corre o risco de apanhar. E aí, quando chega leve, a que é pesadona, a gente fala, por que ela tá leve? Tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas enfim, a gente já conta essa história aí. E além disso, importante também agradecer super o apoio da Vídeo em Foco, que tá sempre aqui com a gente, a produtora. Tá sempre aqui o Matheus, aí atrás das câmeras agora. Valeu, Má, por estar com a gente nesse projeto também. Nas câmeras, na direção, nos cortes, enfim, gente. Trabalho impecável. E hoje também tem o apoio de uma outra marca, né, Flavinha? Pois é, a gente tá querendo ver a tia Mirna desfrutar desse licor de doce de leite do Dom Éder. Daqui a pouquinho a gente vai provar eles pra vocês, mas ó, o Dom Éder tá com a gente hoje também. Muito obrigada, Dom Éder, por estar apoiando o podcast das bailarinas do fim do mundo. Então vamos lá falar mais das convidadas? Vamos sim. Uma delas, tia Mirna, né? Você já deu aí um spoiler, mas assim, quem ainda não conhece tia Mirna? Poucas pessoas ainda não conhecem tia Mirna. Quem não conhece tá perdendo tempo, né? Donas de escola, investimento. Investimento, porque ó, tia Mirna é mais de 40 anos na dança. A mulher, ela vem pra acabar com a nossa raça quando ela vem, tá? Não é aulinha de boa, de sair sem tá cansada. Então, você já saiu? Acontece o seguinte, parece de boa, né? Quem olha de fora acha parece. Tranquilo. Tá, mas vamos falar da parte boa da mestra, né? Isso aí. Ela tem 40 anos, ela tem uma sensibilidade que só ela sabe, é certeiro todas as correções. Sim. Então, uma dedicação pra gente em sala de aula e em palco também, né, Flavinha? Um comprometimento com as bailarinas que, assim, a gente nem tem o que falar. E a outra nossa convidada, nossa amiga, né? Essa daí fecha com a gente. Ela também é uma bailarina do fim do mundo. A gente trouxe ela já pra vocês conhecerem, porque logo mais nos próximos episódios ela vai estar na mesa do lado de cá também, apresentando junto com a gente. Dança com a gente já tem muito tempo e é o neurônio compartilhado dessa daqui, ó. A gente compartilha um neurônio, as duas. Mas dá certo, né, Gi? Só temos um, né? No Mas caso, dá certo. Dá super certo. Uma sintonia, gente. Bom, gente, com vocês, tia Mirna e Giovana. Oi, gente, muito prazer. Prazer estar aqui, gente. Obrigada. E pra gente começar, hoje a gente vai falar sobre vários assuntos que permeiam a nossa vida na dança, né? Mas antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no assunto repertório, coreografia, experiência, vamos começar do começo? Como que a dança entrou na vida de vocês? E pra você, tia Mirna, como isso virou sua profissão? Bom, a dança entrou na minha vida muito cedo. A dança, não o balé clássico. A minha mãe era professora primária e ela ensaiava quadrilhas na escola. E eu estava sempre ali, né? Eu fui aluna dela na primeira série, ela me ensinou a ler e escrever. E então ela gostava muito de coreografar, porque ela estudou em colégio interno e ela relatava uma experiência com a valsa da Nube Azul, que é famosíssima, né? Que ela dançava com as guirlandas, toda vestida de azul. E ela gostava muito, então eu cresci nesse ambiente, né, escolar, com a dança sempre ali próxima. E onde nós morávamos, eu ia sempre no supermercado, que era aquela fase, né? A criança vai no supermercado, vai no banco. E tinha uma escola de balé bem na frente do supermercado. E aí eu, ouvindo a música, né, minha família é toda de musicistas, e eu ficava atrás do biombo, assistindo a aula das meninas. E um dia a professora me descobriu ali. E eu era assim, eu devia ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade. E ela falou, por que você não vem fazer e tal? Me trouxe um papelzinho, acho que era com o preço. Devia ser. Falou, leva para sua mãe. Levei.
E aí foi o balde de gelo, né? Porque a minha mãe chegou e falou, filha, a gente não tem condições. Então ali, assim, morreu uma parte, né, dessa vontade, mas eu continuei acompanhando esses processos todos de coreografia da minha mãe, ajudava a ensaiar, inclusive. E aí, aos 16 anos, dos 15 para os 16, minha mãe falou assim, nossa, menina, você está com uma postura horrorosa. Porque eu gostava de jogar futebol. Gente, eu nunca nasci bailarina assim, né? Balé, imagina, que coisa chata. E aí, não, vai pro jazz e tal. Comecei a dançar jazz. E aí eu sempre gostei, fui muito musical e tal. Comecei a me destacar. Ai, eu acho que você devia fazer balé para melhorar no jazz. Ponto. Bichinho picou. Aí foi. Aí eu acabei até abandonando o jazz, porque eu dava aula de jazz. E aí comecei a focar no balé. E eu falei, nossa, eu gosto disso, porque era um desafio muito grande. Porque eu era absolutamente descoordenada de todo o meu grupo. Me identifiquei. Pois é. Imagina, pas de bourrée de jazz, vocês sabem como é. Sim. E aí, as menininhas do balé, no clássico, faziam pas de bourrée, fechando do mesmo lado, e eu voltava. Então, era assim, um pato feio, né? Mas eu falei, eu não vou desistir. Então, aquilo para mim foi uma questão de honra, sabe? Então, aí no balé mesmo, eu comecei aos 19 anos. E aí, em 6 anos, eu me profissionalizei, né? Então, eu fui para dança e foquei. Então, eu falei, não, eu quero trabalhar com isso. Eu quero ser professora, porque bailarina eu já sabia que não podia ser mais. Mas, tia Mirna, como foi, assim, a primeira escola? Como foi entrar? Porque é difícil, não é? Até você mostrar o seu potencial e hoje ser o que você é aqui na região. Como que foi essa entrada ali? Então, assim, foi um processo difícil, porque aí houve um rompimento nessa primeira escola. E aí eu fui para essa outra escola e recebi o convite de uma outra escola que estava abrindo. Então, vocês imaginem, né? Mas assim, eu fui para dar aula de jazz, porque eu não tinha formação ainda, né, no balé. Eu tava começando, era uma estudante, né? Então eu fiquei nessa escola dando essas aulas de jazz e começando a pegar algum baby class. Gente, já dei aula de baby, tá? Era uma fofa, fazia bolinha e tudo com as crianças. Não dá nem pra imaginar. Pode fazer sua isso com a versão. gente. E aí eu fui para essa escola e aí isso gerou um caos. Porque era assim, ela não é formada, ela vai deformar os alunos, porque nananã. Mas a diretora da outra escola era uma pessoa muito bacana, então ela falou, vai do seu jeito, começa nisso, você está estudando, daqui a pouco você vai pegando algumas turmas. Mas eu tive muita dificuldade para fazer essa transição para o balé clássico, porque eu dominava o jazz e eu tinha convicção do que eu fazia, né? Mas o balé era uma coisa, assim, um território... Completamente novo, né? Completamente novo e difícil para mim. Sim. Porque eu ficava com medo de como eu ia abordar uma correção, se eu realmente sabia, embora eu tivesse confiança na minha professora, no que ela explicava, mas eu tinha insegurança, claro. E aí eu era assim, né? A louca que entorta as alunas, nananã. Só que eu sempre... Vocês sabem disso, eu crio vínculos. Sim. Eu não acredito numa educação que não tenha vínculos. Não acredito. Então, o entrar e sair de uma escola, para mim, não é só, eu vou dar minha aula, eu vou embora. Não, eu quero criar, porque eu quero saber quem são as pessoas, eu quero ter isso para que eu possa tirar o melhor delas. Então, desde sempre foi assim. E aí isso começou a ser um diferencial ali. Então, eu comecei a crescer ali na escola, então era uma escola que tinha, assim, 130 alunos de jazz, gente. Nossa. De jazz, sabe? Pouquíssimos de balé ainda, porque a autoescola dominava o balé, que eram as minhas ex-professoras, né? Entendi. E aí foi isso, eu fui crescendo, conforme eu fui me aproximando da formatura, eu comecei a trabalhar com o balé clássico. E aí, na minha formatura, eu dancei Dom Quixote,
na escola de origem, e aí eu montei na escola em que eu estava. Isso foi em 1991. E pra você, Gi, como que é essa sua história com balé? Gente, uma história com balé é meio clichê. Barbie. Influência total de Barbie, realmente. Na verdade, eu fazia judô. Então, eu fiz judô ali. Sim, eu fazia judô, competia. Eu era até que boa, gente, sim. Só que simplesmente, eu sempre fui assim na minha vida, tipo, eu simplesmente virei um dia e falei, não quero mais isso, vou mudar. Ponto. Mãe, eu quero fazer balé. Tcharam! Fui fazer balé, comecei no balé clássico, direto já. Mas aí eu via as aulas de sapateado, via aulas de jazz, aí eu falei, quero fazer tudo. Então essa mania de abraçar o mundo, que eu acho que, né, todo mundo aqui nesse grupinho caótico tem. Detalhes. Detalhe só. E aí fiz balé, sapateado, jazz, cheguei a fazer contemporâneo, tudo. E era engraçado que o balé passou a ser minha modalidade assim menos favorita. Então eu gostava muito do sapateado. Eu tive ali depois algumas pausas, né? Mas eu gostava mais do sapateado do que do balé. Então acho que foi mais assim. E desde então eu não consigo ficar longe, sabe? Por mais que eu tenha tido as minhas pausas, eu não consigo ficar longe. E hoje o balé é, sem dúvidas, paixão. Mirna, como que é montar balé para bailarinos que não são profissionais? Montar, assim, eu falo repertório. Porque o repertório, ele exige um refinamento, ele exige uma técnica apurada, né? Então, você faz isso, como a gente já falou no começo, e a gente tá puxando muito saco dela, porque as aulas estão retornando. Estão chegando, a gente precisa fazer com que ela esteja boazinha. Então, mas, na região, não tem escola com profissionais. E poucas delas têm esse intuito de formar profissionais. Como que é esse processo? Pegar um balé de repertório, que é dançado por bailarinos profissionais, e adaptar para uma escola e fazer com que aquilo dê certo e entregue a obra. É difícil, porque, assim, o fato de você não ter os bailarinos profissionais não é a questão técnica, é uma questão mais profunda, que é a do comprometimento. Isso é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Se eu tenho numa escola pessoas que querem, que se dedicam, que às vezes não têm uma técnica tão, né, brilhante, mas tem aquele amor, aquela paixão, aquela dedicação, eu sei que eu consigo desenvolver o trabalho. Então, eu acho que a maior coisa que a gente pode ter é bom senso. É o nome, bom senso. Eu não posso pensar em escolher um balé para um elenco apenas porque aquele elenco goste de fazer aquilo. Aquele elenco tem que me despertar. Eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu preciso ter o start. Falar, aquilo ali acho que vai dar, vai ficar bom, né? Porque senão é fracasso. Se você vai montar uma coisa para as pessoas que elas não têm os pré-requisitos para aquela obra, fica impossível, fica inviável, né? Então, eu gosto muito. E eu levantei essa bandeira do é possível, sim. Porém, tem o porém, né? Você precisa ser muito dedicado, você precisa saber que você vai ter que renunciar a várias coisas, né? Sim. Pelo propósito maior. Então, eu acho que com carinho, sabe? Eu sempre penso assim, sou exigente, vocês sabem. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu sei o momento de abraçar e sei o momento de prensar. Para mim, como eu sempre fui muito apaixonada pelo repertório, e para mim as pessoas falavam assim, imagina, você nunca vai dançar um repertório, você nunca vai montar um repertório. Por quê? Porque você simplesmente não foi uma bailarina profissional. Você se formou, mas você, enquanto bailarina, sempre foi amadora. Uhum. Né? Nunca dancei em teatros, assim, não, profissionalmente. Mas é isso. E aí eu falei, como assim? Mas por que não?
por que não? Porque com estudo. E aí algumas pessoas me abriram, me mostraram o caminho. Então eu falei, poxa, acho que é possível. Então deixa eu arrebanhar uma galera aqui que tem a mesma paixão. Que acredita também. Exato. Sabe por quê, gente? Porque se a gente ficar nesse parâmetro de companhia, o que vai acontecer com o balé clássico de repertório? Ele vai morrer. Porque as pessoas não admiram o que elas não veem. Sim, com certeza. Então, só que eu acho assim, que a gente tem que apresentar o repertório com história, com estudo, né? Com propósito e com contexto. Você tem que saber por que você está mexendo o leque daquele jeito, por que você está fazendo aquele trejeito no balé. Quando a gente começa a ter esse contato e prestar essa atenção nesses detalhes, é aí que a história pega. Sim. E uma coisa que também eu senti muito, que foi no ano passado. A gente ensaiava, a gente dançou uma suíte de Don Quixote no ano passado, foram 10 minutos. E enquanto a gente ensaiava, a gente já sentia, né, um pouco desse clima e tal. Quando a gente chegou no ensaio geral, a gente colocou o figurino e soltou o leque na mão. Foi a virada de chave. Virou muito a chave. A gente se sentiu... Aí veio. Os personagens entraram em cena junto com a gente. Aí foi uma coisa que, assim, ficou ainda mais gostoso. Né? Então, é uma pergunta para dona Giovana, né? A Giovana, ela teve o destaque de solista, ela fez Mercedes, escolhida pela Mirna. E eu gostaria muito de saber como foi esse processo. Como que você... o que você fez para entender? Porque até então é um mistério, Sim, né? sim. O balé de repertório. Mas por que isso? Por que faz isso? Flávia, eu falei, gente, eu sei pouco também. Pergunta pra tia Mas Mirna. entre nós ali, você era a que mais sabia, né? E aí, mais como que podia eu faço ajudar. isso? Como eu faço aquilo? Como que foi pra você e o processo e estar em cena nesse personagem? Conta um pouquinho pra gente. Foi, assim, extremamente desafiador. Acho que essa é a maior palavra. Porque eu tenho ali aquela questão de duvidar de mim mesma em vários momentos, isso é clássico. E quando eu voltei a dançar em 2022, apesar da gente ter dançado ali também um trecho e tudo mais, né, uma suíte de repertório, mas não foi a mesma dinâmica. Não. Então ainda não tinha, assim, acho que entrado mesmo na minha cabeça como funciona o balé de repertório. Já no ano passado, quando a tia Mirna chegou no primeiro ensaio, eu falei assim, não, você vai ser Mercedes. E aí eu sei que no primeiro momento eu fiquei assim, muito empolgada. Só que eu nunca tinha assistido um balé inteiro de Don Quixote pra saber quem é Mercedes, qual que é a essência de Mercedes. E aí quando começou assim, o primeiro ensaio, eu falei pra tia Mirna, eu falei, você tem certeza? Eu sempre escuto isso. Eu falei, mas você tem certeza mesmo? Porque ela falava, não, a Mercedes é isso, a Mercedes é aquilo. Eu falei, gente, mas eu acho que eu não sou assim. E sabe quando que foi cair minha ficha que eu falei? E hoje, tipo, ela tá muito em mim. Obrigada, tia Mirna, porque a Mercedes, tipo, me ajudou em outros aspectos da minha vida. De autoconfiança, principalmente. Mas foi cair a minha ficha mesmo no ensaio geral. Porque antes disso, eu lembro da tia Dani pegar muito forte em cima. Não, você tem que sentir, você tem que se mostrar, não sei o quê. E eu falava, gente, mas... Primeiro que demorou para os passos entrarem no corpo. Isso aí, clássico, assim. A minha falta de coordenação, e acho que por ter ficado tanto tempo parada, porque aí, para contextualizar, né? Eu fiquei, antes dessa volta de 2022, eu fiquei 6 anos sem dançar. Então, voltar direto e já voltar dançando, assim, repertório e com uma técnica totalmente diferente, porque já teve esse desafio técnico, né? Que era totalmente diferente. Foi, assim, muito desafiador. Mas no final, eu perguntei pra ela antes de começar. Eu falei, você ficou satisfeita? Você teve coragem de fazer essa pergunta? Eu tive. Rapaz! Cara de pau, né? Eu não perguntava não, filha. Eu baixava a cabeça, entrava na coxinha e Perdeu no a palco. noção do perigo. Ah, não. Olha, bicha. Você Você é coragem. Você viu? É que é minha bagagem de judô lá atrás, entendeu? Sei assim, autodefesa também. Não, mas eu perguntei até pra ter realmente esse feedback, porque vendo as fotos do espetáculo e tudo mais, aí eu falei, não,
Aí entrou. Aí Mercedes entrou. E agora eu não quero deixar ela sair mais, porque essa essência, ela me ajuda em outras áreas da vida mesmo. E já tendo esse gancho aí da Mercedes, né? Porque a Mercedes é a Giovana e a Giovana é a Mercedes, da mesma forma que a Flávia é a Quitéria é a Flávia. Como que você chega nisso, Mirna? Como que você faz esse processo de escolha dos papéis? E essa eu acho que é uma pergunta que fica muito na minha cabeça. Eu fico, cara, como é possível que ela chega nisso? Tipo, ela entende... Como que ela distribui esses papéis e funciona tão bem? Como que é esse seu processo? Bom, eu acho que eu vou piorar um pouco a pergunta. Porque assim, desculpa, mas de uma certa forma ela foi falando ali, mas eu vou dar uma apimentada nessa pergunta. Eu gosto. O balé, você sabe que a gente tem muito padrão estético nele, né? Sim. Então, já passou pela sua cabeça que tem meninas que teriam potencial para fazer o personagem, mas não tem a estética para ele? Sim. E não tem como mudar isso. Você acha que é possível? Você acha Acho. que a estética corporal, o biotipo, ele ainda é muito forte, muito decisivo para as suas escolhas? Flá, eu acho que já foi mais. Tan, tan, tan. Já foi mais. Ah. Lá atrás. Eu acho que a gente está numa fase, vou dizer para vocês, muito depois da pandemia, que nós ficamos muito confinados, né? Então, na pandemia, o que aconteceu? Não podia viajar os meus 1.000 quilômetros semanais. Fiquei confinada e aí eu falei, vou mergulhar nos estudos, porque até então eu não tinha tempo, né? Assim, muito para... Falei, nossa, eu preciso voltar a estudar isso aqui, eu preciso... E aí começaram a aparecer os cursos de anatomia da dança, fisiologia do movimento voltado para dança. Antes, eu olhava um determinado físico, mas não era assim também com olhos tão, sabe? Não, tem que ser assim. Não, né? Mas tinha que ter um certo, talvez um certo padrão corpóreo. Não assim, não falo, é longilínea ou não, não. Não porque a gente está no Brasil, né? A gente está na Rússia. Então, a gente tem vários corpos. Só que tinham algumas questões que eu ficava pensando, será que essa pessoa consegue chegar? Né? Porque eu acho que o que a gente tinha de informação antes era muito restrito. E aí eu falo sempre que houve assim, para mim, foi uma virada de chave, foi um divisor de águas a fase da pandemia, desses estudos, né? Porque eu vi que depois que a ciência entrou na dança, abraçou a dança, aí a gente percebe que existem muito mais possibilidades do que a gente imaginava antes, né? Porque o parâmetro da gente sempre foi muito alto. O que a gente via? Svetlana Zakharova, Natália Sipova, entendeu? Olha As referências. É inalcançável, é. Aurélie Dupont, da Ópera de Paris. Você fala, meu Deus. Como que você vai trazer isso para o interior de São Paulo, numa escola de uma cidade que é um ovo? Então, e aí eu acho que isso abriu a minha mente também. Então, antes, eu já tinha me lançado alguns desafios, né? E sobre isso, de escolher personagens para determinadas pessoas, que as pessoas falavam, você tá louca de você. Mas eu falei, não, eu preciso tentar, porque eu vejo que tem. Então, assim, eu acho que é essa questão. Se você tem essas ferramentas para conduzir, se você sente, porque para mim, eu tô falando, eu sou muito intuitiva, então, assim, de onde vem, eu não sei explicar, né? Mas, assim, quando eu bato o olho e eu falo, você vai fazer isso? Você vai fazer isso. Mas é uma coisa intuitiva, eu não fiquei ali estudando, nossa, será que ela vai fazer isso? Não é assim, eu tenho os starts, assim, então, puf, né? Os insights. E aí eu falo, não, agora eu preciso honrar o que eu senti. Então, se eu senti, é porque tem alguma coisa aqui pra mim. Se eu não sentir que é possível, eu não faço, sabe? Não consigo. Eu vou fazer, nossa, pode me pagar milhões. Não vou fazer porque eu não dou conta. Entende? Então, o processo de escolher, por exemplo, a Flávia,
Primeiro, né, a Flávia tem as habilidades físicas para fazer uma quitéria, embora tenha sido sempre muito difícil convencê-la disso. Por quê? Porque ela sempre imaginou uma quitéria de pernas muito altas, né? Só que ela, pititica desse jeito, né? Desprovida de altura. Então, desprovida de altura, né? Então, o que que acontece? Ela tem o temperamento, ela tem o fogo que a quitéria precisa ter, né? Aquele calor, Chama. a Só chama. vocês verem o fogo. Ela é giratória, ela é saltadora. Então, assim, se eu tenho uma quitéria, eu preciso desses atributos, eu preciso que a pessoa salte e gire com qualidade. Sim. Aí eu consigo desenvolver, porque a parte de adágio e que tem no padedê, isso é adaptável. Agora, bichinhas, as duas bichinhas. Agora é a hora do quadro. Bia, chama o quadro aí. Bom, gente, para o nosso quadro Barra Centro Diagonal de hoje, a gente tem o apoio da Dom Éder, que é uma empresa recém-lançada no mercado. É um licor de doce de leite, tem um toque leve de álcool, então ele é destinado para maiores de 18 anos, tá bom? E a base da bebida é de doce de leite. É uma bebida super leve e ela é ideal para todos os momentos leves do seu dia fora o trabalho. Tá bom? A Flavinha, antes da gente passar as perguntas para as nossas convidadas, Flavinha tem uma pergunta ainda para fazer. Eu tenho uma pergunta pra tia Mirna e ela tem que responder assim, ó, em 2 segundos, senão ela vai ter que virar esse shot aqui, ó, de Dom Éder. Vamos lá, tia Mirna, você desenvolveu uma metodologia muito utilizada e muito eficiente. Várias escolas, eu já tive a oportunidade de ver, mas nunca foi aplicada em mim. Então, é uma das curiosidades. Como você desenvolveu a técnica de jogar o tênis? É uma técnica muito eficiente. Ou se é. Só que assim, ó, eu jogo tênis quando a pessoa acerta. Ih, rapaz, erramos tudo. Por isso Foi por isso que a gente não levou tênis ainda. Porque eu faço uma correção. Sim. E aí, às vezes, a pessoa teima, não faz aqui. Não, acho que não consigo, não sei o quê. Vamos, faz isso e aquilo. Aí ela fez e deu certo. Aí sobe. O sangue sobe e o tênis voa. Eita, gota. É uma delícia. E aí, cachaça pra dentro. Bora! O vermelhinho é seu favorito, né? Claro, Ah meu lá. voador lindo. Misericórdia. Ué, bom. Nossa, que delícia. Bom demais, gente. Agora é a hora do striptease. Nossa. Mentira, striptease aqui é troca de figurino. Vai, quadro, Bia, chama o quadro. Puxia e vai. Bom, gente, então para o nosso quadro, Barra Centro Diagonal. Quem vai primeiro? A gente- Posso ir. Tia Mina vai degustar o licor mais um pouquinho. Acho que momento barra pra mim foi quando eu tava sem dançar, assim, porque eu enrolei muito pra voltar. E a gente que ama dançar, é muito difícil você ficar afastado. E aí tiveram outras questões pessoais, de família ali, tudo. Então, ficar longe pra mim foi bem difícil. E quando eu voltei também, eu voltei com uma preocupação muito grande de será que mudou tudo? Porque já, nossa, 6 anos parece pouco tempo em teoria, assim. Só que não é, tipo, já era uma geração completamente diferente. Tem meninas na nossa turma que quando eu saí eram titiquinhas. Então eu falei, gente, mudou a dinâmica, onde é que eu vou entrar? E vai ser a mesma coisa. Fiquei com essa preocupaçãozinha, sabe? Mas aí não tem como. A hora que a gente volta, 2 minutos já vê que é a mesma vibe. Então acho que esse foi um momento barra. E eu consigo pensar em um outro também, assim, do ano passado também, por questões pessoais. E aí, de ter essa responsabilidade com o papel de Mercedes também, que pra mim tava pegando muito, sabe? E aí foram momentos que eu contei muito com o apoio de vocês, assim, absurdos. Mesmo que eu não chegasse e falasse mesmo, mas foi muito importante pra mim, porque por várias vezes passou na minha cabeça, eu vou desistir porque não tô dando conta aqui. Então acho que foi mais isso. Agora eu falo a barra. Por favor.
difícil. Acho que a minha maior barra... Ai, não sei se eu vou conseguir falar. Jesus. Eu acho que eu já sei o que você vai falar. Foi perder o bailarino. É, Foi muito difícil. tá. Mas Momento eu centro. consegui. Vamos pro momento centro. Não, eu desenvolvo. Porque assim, ele era um querido. E aí, você ficar com o espetáculo nas suas costas e ter que resolver tudo para que aquilo continue, acho que foi uma das mais importantes coisas da minha vida. Mas me fez crescer profundamente. Então, assim, e aí eu posso dizer do centro, porque a partir disso eu senti que eu tinha força suficiente para continuar e continuar amando o que eu fazia e honrando, né, as pessoas que fizeram parte da minha vida. 2 pessoas muito queridas. Uma era o meu marido, que me ensinou tudo que eu sei, e a outra, o meu aluno, que é um anjo também, que vocês sabem, Paulo. Tá no céu, olhando pra gente. Amém, os dois. E o seu momento centro, Gi? Ai, gente, acho que também durante esse ano aí de preparação para Mercedes mesmo, porque realmente foi um ano pessoalmente bem complicado assim para mim, mas em nenhum momento eu me senti sozinha. Entendeu? Então, acho que teve muito essa questão da autonomia do centro, mas que você tem o suporte da técnica, e nesse caso a técnica, tipo, seriam vocês, sabe? De estar ali segurando a barra. Então, E a diagonal? a gente entrar no palco com o Mercedes, com o leque aqui, ó, fazendo carão, não tem como. A hora que eu tava com o figurino inteiro, não. Aí veio, falei, não, agora é o momento de brilhar. Ela chegou. E pra você, Vina? Para mim, a diagonal, acho que é assim, poder ver o espetáculo acontecendo, ver as bailarinas de alma, né? Vocês são bailarinas de alma. Então, isso para mim é a maior glória, sabe? Saber que, de alguma forma, plantei uma semente e aquilo floresceu. Então, assim, para mim é a maior colheita do mundo, a maior felicidade quando eu vejo o balé em cena e vejo as pessoas entregues ali inteiramente e saem dali muito mais felizes do que entraram. É isso. Missão. Bom, gente, acho que foi uma ótima forma de encerrar, né? Nossa, pelo amor de Deus, tomar mais uma cachaça aqui. Eu vou porque foi difícil esse negócio da barra, não gostei. Toma um licorzinho. Fala as aí. coisas certas, bichinho. Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso segundo episódio. A gente gostaria demais de agradecer a sua presença, Tia Mirna, de ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra. Gi, de finalmente ter chego aqui, né? A Você Gi vai veio estar pra várias vezes com a ficar. gente. Né? Agradecer a nossa equipe técnica, o Rodrigo que tá ali no som, cuidando de tudo isso aí que vocês estão escutando, que tá, ó, perfeitinho. Matheus, de novo, da Vídeo em Foco. Muito obrigada, meninos, por terem comprado essa ideia junto com a gente, estarem fazendo parte desse projeto. E você também, que está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. E não se esquece de deixar o seu comentário aqui do que você achou do nosso episódio, além de se inscrever no nosso canal, seguir a gente em todas as nossas redes sociais, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também. Deixa o seu like e compartilha com seus amigos. A gente volta para um próximo episódio com muito mais assunto muito legal pra gente poder conversar, tá bom? Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau!